Damos início ao Momento Ágora. Nosso convidado, o engenheiro Henrique Ferreira, jovem agricultor, engenheiro agronómico com exploração agrícola na herdade de Val da Rosa, em Ferreira do Alentejo. Este projeto incide em produção de uva de mesa sem grainha em sistema pérgola sob estufas. Recebeu o prémio Projeto Mais Inovador da Europa enquanto jovem agricultor em 2016. Em Portugal, a agricultura não é geralmente um caminho que os jovens com acesso ao mercado do trabalho global pareçam querer escolher. Engenheiro Henrique Ferreira, qual é que acha que é o motivo para que isto aconteça? Para um jovem não pense logo à primeira que o futuro passa por ser agricultor ou por trabalhar na agricultura? Muito bom dia, desde já quero agradecer à Rádio Diana pelo convite e também à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. Sem dúvida nenhuma é uma honra estar aqui presente a debater sobre agricultura que hoje em dia, se repararmos, a agricultura falta jovens. Portanto, a sua primeira pergunta é super pertinente, em que nós devemos debater e encontrar aqui qual é o caminho para atrair mais jovens para a agricultura. Eu vou-lhe dizer que a média de idade dos agricultores em Portugal é de 65 anos. Portanto, isto é gravíssimo. Portanto, a sua pergunta, sem dúvida, é pertinente sobre a entrada desses jovens na agricultura e como, não é? Precisamente com uma idade de 65 anos, este rejuvenescimento então é absolutamente indispensável para a sustentabilidade do setor agrícola. Sem dúvida, não é? Porque nós necessitamos jovens com mais tecnologia. Eu vejo que nós temos aqui, falando na nossa região, no Alentejo, nós temos a Universidade de Évora que forma muito bem os seus alunos na área da agricultura e não só, mas principalmente falando na nossa área, a área agronómica. Nós temos aqui também diferentes escolas agrárias que está a ensinar os jovens novas técnicas. Portanto, eu penso, na minha opinião, que temos que começar a investir mais na formação. Mas já há alguma mudança a esse nível ou não? O paradigma já está a mudar? Já jovens ligados à agricultura, por exemplo, falo também de mais qualificações, a aplicarem novas práticas agrícolas e de gestão? Olha, sem dúvida, eu acho que o regadio, acho que o Alqueva trouxe ao Alentejo. Eu trouxe muita tecnologia, trouxe muito novas culturas, e isso com essa tecnologia necessária para essas novas culturas. Falo, por exemplo, os tratores com GPS, falo a rega, que hoje é quase que ligada aqui pelo telefone. Portanto, a agricultura mudou, não é? Já não era como no passado, em que basicamente o Alentejo todo era de sequeiro, e hoje nós temos os empresários necessitam de tecnologia, e é isso que está a acontecer hoje. A Universidade de Évora cada vez tem mais alunos. Eu recordo-me quando entrei no curso há 10 anos atrás, o curso não preenchia. Hoje a Universidade de Évora tem que se orgulhar em que o curso de agronomia estão cheios. Portanto, as vagas estão cheias. Portanto, nós estamos a começar a notar um certo interesse nessa agricultura, mas nessa agricultura moderna, e é isso que o regadio está a trazer ao Alentejo. Portanto, a trazer essas variedades novas, culturas diferentes, e aí sim atrair os jovens. Eu acho que nós temos que começar a pensar mais nessa formação, sem dúvida nenhuma. Talvez até aumentar os cursos de agronomia de Beja e de Évora, e porque realmente os empresários cada vez mais necessitam de jovens com formação. E eu acho que este é um ponto de início, e sem dúvida nenhuma pensar ainda mais, não sei como, mas tentar conseguirmos ter mais água, mais armazenamento de água, para ter quase o Alentejo todo em regadio, porque, sem dúvida nenhuma, já vimos a grande transformação que o Alqueva está a fazer no nosso Alentejo. O engenheiro Henrique Ferreira tem uma exploração agrícola com uma longa tradição familiar e, por isso, a agricultura faz parte do seu ADN. É assim mesmo, ou a paixão pela agricultura é algo mais recente na sua vida? Olha, no meu caso, acho que eu costumo dizer, a brincar, nasci nas vinhas, porque eu sou já a quinta geração a produzir uva de mesa na família. Portanto, eu já tenho os meus bisavós que eram Torres Vedras, que produziam já uva de mesa. Depois o meu avô, por o Torres Vedras ter propriedades
de pequena dimensão, quis aumentar a sua área, então veio para o Alentejo, e depois seguiu o meu pai, e hoje sou eu e o meu irmão que plantamos uva de mesa. Portanto, eu acho que os meus genes estão na agricultura. Tenho o meu avô materno que é agrónomo também, portanto eu nasci nisto, mas a paixão veio, eu podia não endereçar esse caminho da agricultura, mas a verdade é que a paixão veio, eu estava em Lisboa e nos fins de semana vinha ao Alentejo, e eu acho que a paixão começou aí, começou a perceber o negócio de família, tradição, o meu pai sempre a nos ensinar, sempre todos os dias a falar um bocadinho da vida da empresa, das videiras, desde a poda até a colheita da uva, até a venda, não é? Portanto, andei sempre com a família a aprender um bocadinho o negócio, e hoje em dia acho que o resultado foi esse, foi direcionar-me para a área da agricultura. Estudei na Universidade de Évora Agronomia, como lhe disse, e depois da universidade fui trabalhar com o meu pai, e até hoje ando nesta área, e que muito me honra e muito me deixa feliz. Portanto, eu digo-lhe que trabalhar na agricultura traz muita felicidade, e eu sem dúvida nenhuma não escolheria mais nada, e acho que escolhi a área certa. Em 2013 foi premiado com o galardão de melhor jovem agricultor português, como sendo detentor então de um dos melhores projetos agrícolas realizados em Portugal. É importante este reconhecimento? Sem dúvida, esse reconhecimento, na verdade, foi uma brincadeira que pediram para pôr o meu projeto. Eu nunca imaginei ser o vencedor do melhor jovem agricultor português em 2013, mas a verdade é que vou contar um bocadinho a história desse projeto. Meu pai, aluguei ao meu pai 80 hectares de terra, só que eram terras com muitas pedras, e eu comecei a pensar, sempre queria fazer o projeto Jovem Agricultor, que trazia-nos benefícios. Esse projeto Proder dava 30 mil euros pelo prémio de instalação e depois 60% do projeto. Portanto, foi aí um grande empurrão que o governo na altura fez aos jovens. E eu decidi fazer o projeto de uva de mesa sem grainha. Na altura era uma inovação, foi em 2013, não se plantava muito uva sem grainha, mas eu tive formação fora do país, estive em Israel, estive no Brasil, no Chile, vivi em Inglaterra, e eu percebi que a uva de mesa sem grainha era o futuro, porque, por exemplo, em Inglaterra não se comercializava, já em 2013, não se comercializava uva com grainha, era tudo sem grainha, não havia nas prateleiras uva com grainha. E eu aí, com essas viagens fora, com essa formação que tive, no Chile as vinhas já estavam a ser todas arrancadas com a uva Red Globe, que é a uva com grainha, estavam a ser todas arrancadas e estavam a ser plantadas as novas vinhas todas com variedades sem grainha, e essa minha volta por esses países todos, e em Israel também mais na parte da rega, essa volta que eu tive, essa formação que eu tive, canalizou-me para perceber que a uva sem grainha era o futuro, e eu quis realmente fazer esse projeto de uva sem grainha em 2013. Portanto, eu tinha esse projeto todo pensado e candidatei-me e fui aprovado. Portanto, essa é um bocadinho a história. O que é que acontece? Eu fui aos bancos e tive uma grande dificuldade, porque eu era um jovem, acabado de sair da universidade, e fui pedir 500 mil euros de empréstimo para fazer esse projeto. E os bancos não me conheciam. Não havia um histórico a dizer o Henrique, só por conversa o banco não vai, não é? Não foi muito nessa história da conversa. Primeiro queriam saber quem era o Henrique. Então eu decidi fazer uma coisa antes da uva de mesa, antes da plantação da uva de mesa. Eu fiz um projeto de horticultura. Foi realmente o meu início. Eu comecei com 40 hectares de melão, abóbora, melancia, e pimentos. Esse foi o meu primeiro negócio. Foi para quê? Foi para plantei, e passado 3 meses, passado 90 dias, eu já estava a começar a colher, não é? Algum tipo, a meloa, por exemplo, que é mais rápido, o círculo mais curto. Portanto, eu em abril estava a plantar, e em junho já conseguia vender, já tive uma faturação,
da minha produção, e aí começou, e este ano correu tudo muito bem. Até tive a honra de receber neste ano 2 ministros, na altura o Dr. Pires de Lima e a Dra. Assunção Cristas, que foram me visitar de propósito, porque realmente o Alqueva estava a nascer, as terras de regadio estavam a começar a nascer, e um projeto de horticultura era um projeto ali quase que não existia ainda nestes anos. Portanto, e tive muito sucesso, porque realmente umas terras que nunca levaram regadio, nunca tiveram água, de plantar ali os melões, realmente tive uns melões de muita qualidade. E aí, com esta visita, foi em que deu e ter vendido todo o meu produto e bem vendido, foi o meu impulso para mostrar aos bancos, olha, afinal, eu sou credível, consegui fazer aqui uma produção, minha empresa já conseguiu faturar, e agora tinha esse projeto aprovado pelo governo, que foi extremamente importante, esse projeto Proder para o meu início. O governo disse que confiava, portanto dava-me a aprovação desse projeto e um financiamento, e o banco com esses dois modos que eu fiz, portanto eu já investindo e o Estado dizendo sim senhora, pode fazer a sua plantação de uva de mesa, o banco disse-me, o projeto está aprovado, nós iremos financiar. E um pouco mais tarde, depois em 2016, acaba por vencer o prémio Projeto Mais Inovador da Europa, promovido pelo Parlamento Europeu. Sim, contei aqui um pouco a história, e depois dessa minha história da produção da plantação da uva de mesa e feita a horticultura, eu fui, quase que numa brincadeira, fui-me candidatar ao prémio português. E fiquei muito surpreso em que quando o vencedor foi o meu nome, e eu fiquei de veras orgulhoso e feliz. E quando me pergunta se esse prémio é importante para mim, claro que foi, deu-me mais motivação, consegui demonstrar às pessoas que nós jovens somos capazes, porque realmente na agricultura, e quando começamos a dizer que a média de idade são 65 anos, se olharmos para trás, o grande problema é que os mais velhos dizem sempre que os mais novos ainda têm que aprender muito, e é verdade, mas isso foi um impulso para mostrar que nós jovens também somos capazes de fazer. Saímos das universidades com a técnica, somos capazes. Portanto, só para lhe dizer que depois desse prémio fui vencedor como melhor jovem agricultor português de 2013, fui para Bruxelas como no melhor jovem agricultor português, mas também estavam todos os melhores jovens agricultores de todos os países da União Europeia. E a grande surpresa e grande orgulho foi que no final o Presidente do Parlamento Europeu disse que quem era o vencedor era Portugal. E isso trouxe-nos um orgulho enorme, e um bocadinho deu-me aqui mais força quando me pergunta qual é o objetivo, qual foi o fundamento desse projeto. Foi sem dúvida nenhuma dar-me mais força, e hoje, depois disso, já plantei mais vinhas, e sem dúvida acho que sentir-nos nós, no nosso trabalho, honrados com esse prémio, não é? Sentimos mais fortes, motivados, claro. O engenheiro Henrique produz uva de mesa sem grainha, como já aqui frisou, em pleno Baixo Alentejo, sendo um negócio com um produto tão específico, e certamente com os investimentos avultados, como já aqui frisou, logo de entrada, sentiu em algum momento também a necessidade de apostar noutros tipos de produção depois disso, ou produziu só de forma diferente para iniciar realmente, ter uma forma de começar com o seu negócio? A horticultura, na verdade, foi uma forma de iniciar o meu negócio, só que a horticultura é um grande problema que necessita tempo, e ter as duas culturas para mim foi muito difícil. Na altura, tinha pouca experiência, e sem dúvida nenhuma ter a uva de mesa, que necessita muita tecnologia, necessita muita vigilância, não se pode ter pragas, nós temos que controlar as pragas, portanto tem que se ter muito trabalho na uva de mesa, e eu acho que não tive pouco tempo para a horticultura. E para não correr mal a horticultura, que a horticultura também necessita de quase todos os dias estar ali, não é? Não se pode faltar com água, não se pode faltar com os adubos, não se pode deixar uma praga entrar na cultura. Eu não me sentia capaz de ter as duas ao mesmo tempo, nesta altura, em 2013. Depois plantei mais vinha,
e fiquei só com a uva de mesa, produção de uva de mesa. Hoje em dia já tenho uma grande equipa, com a ajuda técnica do Val da Rosa, do meu pai, já me sinto mais capaz e já comecei a plantar outro tipo de culturas que necessitam menos de mão de obra, que é outro tema muito importante aqui no Alentejo, em geral, e eu acho que é em Portugal em geral, que é um pouco a falta de mão de obra que nós vemos. O despovoamento do Alentejo é enorme, portanto nós necessitamos mais pessoas no Alentejo, e essas culturas que necessitam de mão de obra precisam dessas pessoas. Portanto, eu decidi entrar numas culturas mais mecanizadas, que foi o olival e o amendoal também. Para terminar, que mensagem gostaria de deixar aos jovens que se queiram instalar na agricultura? Olha, a minha mensagem é de esperança. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós estamos a passar por um momento muito difícil, mas eu acho que um jovem tem que pensar sempre que a agricultura, trabalhar no campo é um trabalho de prazer. Portanto, eu sempre digo aos jovens que têm que estudar muito antes, têm que sair fora de Portugal, ver as culturas novas e formarem-se, e depois assim entrar na agricultura, porque sem dúvida nenhuma é uma área super apaixonante, e quando entramos na agricultura já não conseguimos sair. Portanto, essa dica que eu dou sempre é: estudem, tirem informação, vejam o que é que realmente o Alentejo, quais são as culturas que realmente vão bem cá na zona, tragam tecnologia de fora. Portugal é um excelente país para a produção de diversas culturas. O nosso Alentejo tem aqui terra, água e um clima fantástico, portanto há aqui a receita que torna o nosso trabalho mais fácil, e motivar os jovens para que entrem na agricultura, porque sem dúvida nenhuma vai fazer-nos falta portugueses na agricultura, jovens portugueses, e eu acho que nós todos juntos, juntamente também com a Direção Regional da Agricultura, tentar fazer aqui um plano, talvez também pensarmos mais em projetos, e facilitar a vida aos jovens que queiram entrar na agricultura. Por exemplo, também como se tem feito no Banco de Terras, porque há muitos jovens que querem entrar, mas não têm terras. Acho que mesmo terras do Estado tem que se pensar em numa forma de facilitar a entrada desses jovens na agricultura. Foi nosso convidado o engenheiro Henrique Ferreira, da empresa Henrique Silvestre Ferreira Unipessoal Limitada, jovem agricultor, e foi esse o tema deste Momento Agrocos. Sempre disponível à quinta-feira às 17 horas na DNFM, na página dnfm.com e na página da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. Até ao próximo programa.